Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do podcast O Vale Lab. Eu sou o Patrick César, estudante de jornalismo na Univap e estou novamente nessa parceria da minha universidade com o Jornal Vale, apresentando o projeto pela segunda vez seguida. E eu sou Eduardo Marcucci, estudante de jornalismo na Univap. Estarei aqui com o Patrick em 2 episódios falando sobre mobilidade urbana. Lembrando a você que este e outros podcasts do O Vale estão disponíveis no Spotify, Google Podcast e no nosso site. Então vamos começar? Para essa conversa sobre mobilidade urbana, nós temos a companhia de 2 especialistas. Olá, eu sou a Federica Giovana Fochesato, de São José dos Campos. Muitas pessoas me conhecem também como Kika. Embora eu tenha formação em comunicação social, em jornalismo, ao longo da vida, assim, por fazer o uso da bicicleta como principal meio de transporte, já desde aí dos 18 anos, né, eu fui me envolvendo e fazendo uma leitura da cidade a partir deste meio de transporte que é a bicicleta, né? Então, o meu envolvimento, né, ele foi por meio da prática, uma prática que depois partiu para uma militância mesmo, né, em torno da bicicleta, de tudo que ela envolve, e depois a coisa foi se ampliando de tal forma que já um pouco tardiamente eu resolvi fazer o mestrado. Eu tinha já uma experiência, assim, enquanto escritora, né, colunista semanal no próprio jornal Vale, entre 2014 e 2016, e eu escrevi uma coluna que se chamava Vida na Cidade, onde o destaque maior eram as questões justamente de mobilidade. De lá para cá, até eu costumo dizer, eu releio algumas colunas, né? Muitas coisas mudaram, muitas ideias novas com relação até ao próprio conceito de mobilidade urbana. E há 2 anos, exatamente há 2 anos, não, desculpa, gente. Em 2019, eu ingressei no mestrado aqui na Univap, no Planejamento Urbano e Regional. Inclusive, o outro especialista que aqui está foi o meu orientador de pesquisa, Paulo Romano Resquilian, e aí eu desenvolvi uma dissertação que trata justamente das relações existentes entre mobilidade urbana e desigualdade socioespacial. Agora é com você, Paulo. Olá, meu nome é Paulo Romano Resquilian, eu sou arquiteto e urbanista de formação e sou professor doutor, né? Fiz esse caminho da academia, né? Sou professor doutor do Programa de Planejamento Urbano e Regional da Univap e também um dos coordenadores do Núcleo de Extensão, Pesquisa, Ação e Cartografias Sociais, e tenho trabalhado com pesquisas envolvendo justamente planejamento urbano e regional, plano diretor e as discussões, como no caso a mobilidade urbana, que são desdobramentos ou relações inseparáveis de uma lógica de produção de cidades, né, que faz com que ela tenha se tornado, inclusive nos últimos tempos, não só no Brasil, mas como vários países em desenvolvimento no mundo, uma questão bastante importante e nodal, né, como a gente costuma dizer, central, especialmente para as populações trabalhadoras de países do sul global que vivem em situações urbanas que demandam deslocamento fundamental, não só para o trabalho, mas como o exercício da vida e da cidadania. Como ficou claro, o nosso tema é mobilidade urbana. E para abrir já a nossa conversa, vem a pergunta: o que é mobilidade urbana? Eu começo, Paulo? Pode ser. Ser. Então, só fazendo uma pequena observação, que às vezes a gente vai fazer a nossa historinha, né? A gente pula algumas partes. Agora, acho que eu até fui objetiva demais. Eu esqueci de comentar que agora, por conta da pandemia, alguns coletivos estão aí com as suas ações, embora o momento exija mais ainda, né, que sejamos combativos, tá difícil, né, em meio a tanta gente correndo atrás de emprego, etc. e tal, as ações voluntárias por parte de alguns grupos ficam mais difíceis.
mas eu faço parte do coletivo Ciclistas de São José, que por mais que ele tenha esse nome, né, voltado para a bicicleta, a ênfase é justamente repensar o espaço e ele é focado na bicicleta como meio de transporte. Talvez aqui ao longo da nossa conversa a gente tenha um espaço para discutir isso, né? Porque existe ainda toda uma história muito forte em cima da bicicleta como meio de lazer. E aí as próprias políticas públicas não avançam, porque elas ficam presas a essa ideia da bicicleta como lazer, e ela é, né, até as próprias pesquisas mostram, é o veículo que leva e traz muita gente de baixa renda aos seus trabalhos. A pessoa faz aquilo porque não é uma opção, né? Quando é uma coisa de lazer, está mais vinculado à opção. E nesse caso, não, é o que lhe resta diante aí de um transporte público caro, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. Então, para a definição de mobilidade urbana, às vezes eu até gosto de pegar o gancho da própria Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é a nossa Lei 12.587, a nossa lei federal, fruto já do próprio Estatuto da Cidade, que a gente fala, a mobilidade urbana diz respeito à circulação de bens, pessoas e serviços. E circulação onde? No espaço, é uma circulação real. A gente diz assim, porque existem outras coisas que se movem também no plano virtual, tá? Então, quando a gente pensa, a gente está tratando uma questão mais assim do ir e vir, né? Desse mover-se no espaço. Mas a gente precisa, né? Porque tem também correntes diferentes de pensar essa mobilidade urbana. Então, quando a gente vai analisar, não é só o ir e vir, né? Essa experiência, vamos chamar assim, quando você vai e vem de algum lugar, ela envolve milhões de motivos, né? Ela pode ser feita de diferentes meios de transporte, não é um deslocar-se só da sua casa para algum local. Isso tem um significado que a gente chama isso de dimensão social, né? E aí, o que acontece? A gente se forma, por exemplo, através da escola. A gente se forma também nas nossas experiências de trabalho. Só que a gente, às vezes, se esquece que a nossa vida acontece numa coisa chamada cidade. Então, o nosso deslocamento já é uma experiência para a gente acessar alguma coisa que essa cidade que a gente, inclusive, ajudou a produzir, né? Que é o que o Paulo sempre fala, a gente está produzindo a cidade o tempo todo e a gente se locomove. E aí, a gente também vai adquirir conhecimento, a gente vai adquirir cultura, a gente vai adquirir uma série de outras coisas que são as oportunidades, porque a gente tem mania, né, de condicionar muito a questão da mobilidade sempre ao ir ou vir do trabalho, né? E não é só isso, a gente o tempo todo está usufruindo dessa cidade, então a gente fala que é uma experiência social, é uma experiência política. Mas ainda pensando até nas coisas do nosso dia a dia, vou pegar uns exemplos, que às vezes fica uma coisa muito distante. Será que eu usufruo de todos os equipamentos de cultura, né? Como que eu até vou, por exemplo, para o UBS do meu bairro, de repente eu consigo ir a pé. Mas os serviços de saúde que o SUS presta, nem todos estão no nosso bairro. Então, eu estou dando esse exemplo, porque às vezes eu vou ter que pegar o ônibus, eu moro na Zona Sul, mas eu vou precisar fazer um exame no centro. Como que eu vou fazer essa viagem, tá? Assim, digamos assim, por mais que às vezes a gente coloque, né, porque tem essa ideia, a gente vai fazer, acho que é importante a gente falar disso, a gente vai tentar fazer com que todas as regiões tenham todos os serviços, todos os empregos ali. É impossível, você precisa se deslocar por essa cidade, tá? Sim, E isso faz até parte de transformar a cidade um lugar social, né? Esse trânsito das pessoas de um lugar ao outro mantém a vida da cidade. Eu acho que até que o Paulo, nessa parte de urbanismo, consegue falar melhor. Sim, então, porque a gente precisa pensar nessa coisa das trocas, né? Por isso que tem uma forte relação também entre a mobilidade urbana e a própria mobilidade social das pessoas. Quem se diz, porque olha só, como a gente tem que prestar atenção também, muitas pessoas às vezes até se deslocam mais pelo motivo trabalho, mas os outros deslocamentos que elas fazem, visitar amigos, né, ir ao teatro, sair da região dela, porque senão você também fica numa situação de confinamento, você só circula pelo seu bairro. E aí, não sei se vocês perceberam que nessa fala eu mal cito os meios de transporte, porque a gente precisa talvez se desligar um pouco dessa ideia tecnicista, que pensar em mobilidade urbana já é aí como eu falo, é
É quase que um resquício, né? As nossas secretarias se chamavam como antigamente? Secretaria de Transportes. Então, a gente sempre vincula a ideia de um meio de transporte que te leva até ali, até aqui. Esse meio normalmente tem um apelo maior em torno do automóvel e não consegue entender a dimensão maior que envolve. E aí, as próprias políticas públicas muitas vezes vão reproduzindo essa ideia tecnicista do ir e vir, né? Como se fosse só isso, um ponto A ao ponto B, não pensar esse contexto social desse ponto A e desse ponto B. Paulo, você agora. Eu creio que, conectada a essa palavra, que também contém muitos outros significados, digamos assim, que muitas vezes se fala, dá-se, como a Kika já disse, um sentido, uma conotação, um viés para a mobilidade, tem algo que está conectado em vários sentidos, não só físico, do ponto de vista concreto, mas justamente desse social, que é a acessibilidade. Então, assim, uma parceira inseparável da mobilidade é a acessibilidade, mas acessibilidade a quê? Né? O que significa eu ter acesso, seja desde conseguir, com toda a plenitude da minha condição física, ou todas as limitações de uma condição física, acessar uma forma de locomoção. Isso é uma coisa. Mas há a outra acessibilidade, que é como as pessoas conseguem se inserir de mesma forma ou de maneira mais equânime ou com mais equidade a todas as oportunidades que elas entendam querer ter, porque há uma questão que vincula a oportunidade com a condição de exercer a liberdade. Porque se eu tenho restrições de mobilidade e de acessibilidade, eu não tenho as mesmas oportunidades de viver a cidade para além de um ir e vir. Porque a grande questão que acaba sendo escamoteada, digamos assim, muitas vezes não aparece na grande discussão da cidade, é quais são as condições que as pessoas têm em seus direitos de viver a cidade como desejam, ou como pretenderiam. E muitas das vezes essa condição está restrita por uma coisa que também é intimamente ligada à mobilidade, e que eu talvez antecipe aqui uma relação que tem muito a ver com o padrão, perfil de sociedade e sistema econômico que a gente vive, não só no nosso país, como em vários países do mundo, esses, evidentemente, que têm eventuais questões de mobilidade e acessibilidade para resolver, que é a distribuição espacial da população de uma certa forma por faixa de renda em relação aos locais possíveis que elas possam acessar para viver plenamente a vida. Então, assim, a gente sempre diz que lidar com a mobilidade não é só encurtar distâncias, porque muitos setores da sociedade esticam distâncias e as fazem mais rápido com meios de transporte individual. Então, a questão não é só poder estar perto ou estar longe, mas entender que, de uma certa maneira, uma leitura básica de uma cidade é como estão distribuídas no território as atividades e as pessoas. E o que faz com isso que elas precisem se movimentar e para quê? Então, a estrutura da mobilidade está intimamente ligada com a distribuição das pessoas no território em determinadas condições sociais. É interessante dessa fala a gente ressaltar como a mobilidade também é um reflexo da sociedade de classes que a gente vive hoje em dia, porque ela está intimamente ligada com a desigualdade social. Como vocês falaram agora há pouco, as pessoas, por exemplo, que moram em bairros de luxo, assim, além de ter um automóvel próprio que vai poder levá-la para onde ela quer, ao momento que quiser, as ruas são mais bem pavimentadas, por exemplo,
locais mais próximos, o local é mais valorizado, portanto, tem empresas, tem de ramos alimentícios, de saúde, de lazer, tudo é muito próximo. Então, acho que isso gera uma certa, como posso escrever, uma certa concentração desses meios, e eles acabam deixando a periferia do lado na questão social de fora. Tanto por essa pessoa, por vezes, para precisar acessar uma coisa básica, como uma unidade de saúde, ela ter, por exemplo, que usar um transporte público ou até mais de um. Então, a mobilidade também é a gente pensar nessas pessoas, né? Na distribuição dessas coisas, isso pensando só em cidade, né? Por enquanto. Patrick, posso pegar um gancho nisso que você falou? Foi muito bom que você disse, que é assim, né? Tentando traduzir. Quando a gente pensa que a mobilidade diz mais respeito às pessoas, justamente, e a acessibilidade ela diz mais respeito ao meio, né? A condição do lugar, como está distribuído, né? Se tem o ponto de ônibus, se a via está iluminada, se ela tem os serviços públicos, né? Então, a pessoa, muitas vezes, não é só pela condição, é importante a gente fazer essa reflexão financeira dela, que aí, de repente, possibilita que ela tenha um automóvel privado, mas o próprio lugar onde ela está inserida, onde ela mora, já tem uma infraestrutura que facilita o maior acesso a todas as oportunidades. Porque, veja bem, às vezes eu moro lá na periferia, eu também tenho carro, né? Porque, inclusive, a gente vive num sistema que força, né, toda e qualquer população, mesmo a de baixa renda, ter um meio motorizado. Só que se ela vive num lugar onde ela é menos infraestruturada, seja de empregos, equipamento de lazer, enfim, uma série de equipamentos urbanos, né, que a gente chama, ela ainda indo com o carro dela, ela tem lá, né, o conforto privado, ela vai percorrer uma distância maior, ela vai gastar mais combustível, ela vai circular por uma rua, de repente, que tem menor fiscalização e vai estar mais suscetível, às vezes, até algum acidente de trânsito, né? Que a gente nem chama de acidente mais, mas enfim. Então, ou seja, a condição dela e a condição do espaço facilitam com que ela se aproprie mais dessa cidade. E aí, quando a gente pensa, né, como o Paulo falou, em país da periferia do capitalismo, a discussão de mobilidade, ela... Melhor, né? Vamos pensar assim, as políticas públicas na área de mobilidade precisam levar em conta essa desigualdade que a gente chama de uma desigualdade socioespacial que existe. É muito diferente eu pensar numa política pública, né? De repente, num país onde as pessoas têm todas as suas necessidades básicas igualmente assistidas, né? Como a gente tem essa discrepância aqui no Brasil, enfim, toda a periferia do capitalismo, precisa se pensar nisso. É o que eu costumo dizer, né? Todo mundo diz que de bicicleta é legal, só que, peraí, de bicicleta, se moro a 5 quilômetros do serviço, é uma coisa. E a pessoa de bicicleta que, de repente, tem que percorrer 15 quilômetros, atravessar uma Dutra, que é uma realidade, por exemplo, de São José dos Campos, porque o trabalho dela justamente fica a 15 quilômetros. Então, né, é uma reflexão a ser feita, né, o tempo todo. Eu creio que tem uma questão também aí importante que o Patrick já havia colocado, que é assim, o que a gente chamaria de uma racionalidade de como isso tudo foi sendo produzido. E o que hoje a gente tem, aliás, hoje não, já faz algum tempo, né? A pauta da mobilidade, ela vem muitas vezes à tona, né? Não é de hoje, mas, de uma certa maneira, a nossa sociedade, em sentido geral, né? E os meios, seja por meio de política pública, então, assim, é muito valiosa essa discussão que o meio de comunicação tenta trazer sobre essa discussão, porque eu acho que, às vezes, os meios de comunicação devem ser também educativos na possibilidade de oferecer diálogos mais fundamentados sobre certas problemáticas, mas o que a gente tem de fato, assim, por que a gente tanto precisa, digamos assim, discutir o problema da mobilidade? Porque nós estamos sustentados numa coisa que a gente chama de matriz urbana insustentável, que é uma lógica de produção de espaço de cidade que ganhou muita projeção, principalmente, e não foi por acaso, em vários lugares
do sul global, ou que alguns chamam de periferia do capitalismo, com alguns países identificados como grandes produtores de veículos e de instalação das indústrias automobilísticas, que começaram a dar o tom da própria lógica da urbanização e que também acabou se combinando com os nossos arranjos e modelos de sociedade, que justamente determinados grupos e setores se organizaram naquilo que seriam os melhores espaços da cidade, com as melhores ofertas de serviço e os seus deslocamentos de interesse, dessa matriz urbana, por que ela torna-se insustentável? Porque a cidade, graças à questão dos veículos automotores, né, foi lidando essa questão social com a forma e acesso à terra e moradia, que foi sendo oportunizada cada vez mais longe, porque essa terra e moradia eram baratas. E também uma outra coisa que hoje, isto é muito mais atual, tá? Que está linkada com a mobilidade, que é essa distribuição das pessoas no território, e principalmente o grande contingente de trabalhadores e trabalhadoras para as periferias, que são em terras baratas, autoconstrução na maioria das vezes, ou então conjuntos habitacionais feitos em áreas periféricas, mostram que tipo de sociedade é a nossa, que não só faz com que pessoas ocupem áreas distantes da cidade, porque há uma matriz nisso aí, né, que alguns autores, como a professora Hermínia Maricato, chama de um processo de urbanização com baixos salários. Então, assim, desde sempre o trabalhador, isso quando a gente estava falando ainda de uma cidade industrial, agora quando ela vai para o setor de serviços e com aquilo que a gente chama de uberização ou precarização do trabalho, isso vai piorando. Então, assim, as distâncias vão aumentando, mas a lógica da cidade, inclusive, parece estranho dizer isso, mas outros autores também, como o professor Flávio Vilaça, já descobriu isso há bastante tempo, que embora as pessoas sejam penalizadas, o professor Lúcio Kovarik, recentemente falecido, escreveu um conjunto de artigos e publicou um livro no final dos anos 70 chamado A Expoliação Urbana, que é muito válida até hoje, a discussão que ele fez lá atrás, mostrando que esse trabalhador, ao custar barato para o seu empregador, pode e é bom que viva numa cidade que custe pouco. Então, ele é útil ao funcionamento do sistema, mas quem é onerado no custo da locomoção e para viver a vida, para ir para a cultura, para querer fazer qualquer coisa, é esse trabalhador ou trabalhadora. Então, e aí a cidade também se expandiu, fazendo o quê? Por causa da indústria automobilística, ampliando novos espaços de investimento do mercado imobiliário acessíveis ao automóvel, e quanto mais de luxo, ou eles eram mais centralizados em lugares especiais, ou os loteamentos fechados e condomínios foram empurrando também a cidade para uma outra periferia, fundamentada justamente criando uma matriz que a gente chama de insustentável, e outra coisa, criando muito mais pressão para os governantes para fazer avenidas, pontes, viadutos, do que para a população trabalhadora lhe disponibilizar melhores ofertas de espaço para viver a vida e locomoção e mobilidade. Isso daí é um reflexo claro da urbanização desorganizada, né? Ela não é planejada antes dos loteamentos surgirem, né? E isso causa justamente o que você estava falando, né? Quem mora nas periferias tem menos tempo para consumir e para viver, né? Porque gasta muito tempo nesse transporte. Seja mesmo tendo um carro, ele vai gastar 40 minutos, em quem mora numa região central gasta 5, que se pegar um ônibus gasta 2 horas para chegar num lugar que teoricamente não deveria demorar tanto.
essa ocupação desordenada do tecido urbano também prejudica muito a mobilidade, né? É uma coisa bem interessante quando a gente fala disso que você disse, Eduardo, e acho até bom que você tenha dito isso, porque há uma coisa que a gente costuma repetir quando a gente fala de planejamento urbano no Brasil. Vamos prestar atenção no que o Paulo vai falar, hein? Vamos prestar muita atenção. Pode parecer estranho, mas aquilo que a gente chama de crescimento desordenado está baseado numa ordem, numa racionalidade, numa lógica. Segundo, estudos e pesquisas comprovam, inclusive acessando legislação urbana no país inteiro, principalmente nas cidades de médio, grande porte, que o que não falta é planejamento urbano no seguinte, assim, de ter plano diretor ou de ter planejamento urbano ou de leis de uso e ocupação do solo. Aí você fala assim, mas como é, então, e que é verdade, que parece que vai se produzindo uma cidade que não estava prevista, e aí a infraestrutura vai como se fosse, as políticas públicas vão tentando alcançar aquilo que foi produzido aparentemente sem ser planejado. Primeiro, quando a gente observa historicamente, não mas o planejamento sucessivo a partir de um determinado tempo, pelo menos de algumas décadas nas cidades, nós vamos observar que, primeiro, que o conceito ou a lógica do planejamento, ele não leva em conta o que a gente chama da totalidade da cidade, mas uma parte dela. Por quê? Porque para que a gente pensasse a cidade inteira, a cidade do ponto de vista urbano, todo mundo que vive numa área urbana e mesmo os que não vivem, eu teria que repensar uma lógica que é talvez a mais difícil barreira de ser superada no Brasil de muito tempo, né? Nós não vamos entrar aqui no mérito, mas se a gente fosse voltar para trás na história, a gente fosse fazendo uma espécie de regressão histórica de por que este problema está dado hoje, eu posso afirmar a vocês que ele está associado à forma como nosso território foi dividido e ocupado com as capitanias hereditárias das sesmarias. Por incrível que pareça, nós não podemos contar essa história aqui no podcast, mas tem a ver com isso. Como se organiza a lógica da propriedade privada da terra no Brasil, que vai chegando depois ao quadro que a gente tem. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que a gente não consegue realizar, que é o agente que eu digo, o poder público e a sociedade talvez não aceitam, pelo menos aquela sociedade que quer viver na melhor cidade, ganhar dinheiro com investimento imobiliário, ter as melhores condições de vida, não aceita uma coisa que se chama regulação do solo ou regulação da terra, ou a redistribuição justa dos benefícios privados trazidos pelos investimentos públicos que fazem bairros serem muito melhores que os outros. Em função disso, a gente vai tendo uma cidade que cresce pela sua própria condição. E outra, nós temos empreendedores imobiliários de loteamentos populares que, assim, nós temos um plano lá na prefeitura e temos os setores de aprovação de loteamentos e projetos que, aparentemente, não faz restrições eventualmente daquilo que possa estar no plano. Se eu digo assim, determinar... Agora, a grande questão começa, talvez, no que a gente não saiba que está no plano, que é permitir áreas, tá? Área de expansão urbana. Quando você olha, talvez aquilo não deveria estar definido num plano diretor como área de expansão urbana, e outra que acontece, a gente não tem nenhuma regra que diga assim, até onde vai a cidade, a malha viária urbana. Então, assim, o próximo, se fosse o caso, loteamento a ser aprovado, ele tinha que ser colado naquele que existe, mas essa não é a lógica. Eu posso ir parcelar o solo 5 quilômetros para frente, ainda que dentro do limite do perímetro urbano, e a prefeitura muitas autoriza, ou então tem os irregulares, porque isso também tem. Porque
Por que também acontece o loteamento irregular? Porque tem gente que ganha dinheiro com isso, mas o loteamento irregular também é acessível a uma terra barata da população que não pode estar aonde? Em todos os terrenos livres nas áreas infraestruturadas da cidade, que não é permitida a elas por razão nem de política, nem de dinheiro acessar. E que aqueles que são o dono desses terrenos e que pensam que esses terrenos virarão investimento lucrativo não querem essas pessoas, não só porque elas não podem pagar, porque nós temos uma grande dificuldade de viver diversidade social no mesmo espaço no nosso país. Então, não é que não tem planejamento com uma racionalidade que não dá conta de incluir todo mundo. E aí, a consequência volta no que a gente falou. Também bate na mobilidade. Também. Posso tentar fazer só uma provocação? A gente está bastante sempre condicionado a pensar assim, ó. O poder público, né? As narrativas normalmente são assim, a gente oferece mais meios de circulação e isso vai ajudar as pessoas a conseguirem circular mais, tá? Então, sempre condicionado até talvez, até mesmo ligado ao transporte público. Eu coloco mais linha. Eu faço a ponte estaiada. Um discurso muito focado no sistema de transportes. Aí, agora, vamos, assim, parar para pensar quantas coisas, né, quantos entraves de mobilidade urbana seriam resolvidos se a gente conseguisse redistribuir a própria população no território. Porque a São José dos Campos mesmo, né, como o Paulo estava dizendo, né, a gente vê um território muito espraiado. Você tem muita área urbana vazia, inclusive não cumprindo a função social da propriedade, né, que é colocada, isso a gente está assegurado, pelo menos por enquanto, né, na nossa Constituição. Então, é aquela área livre, é aquele imóvel livre, onde não mora mais ninguém, enfim, que está lá, especulando. Então, muitas vezes, se você conseguisse, né, fazer com que esses vazios urbanos, através de um sistema justo de regulação do solo, fosse ocupado, por exemplo, para moradias de renda mais baixa, você nem vai precisar ficar o tempo todo pensando só em oferta de sistema de transportes. Então, assim, essa é uma entrave, porque aí você passa a discutir a questão habitacional antes de você discutir a questão de mobilidade. Então, isso não acontece. Inclusive, gente, eu testemunhei o período de criação, né, da própria política municipal de mobilidade urbana em São José, por volta de 2015, como fruto, né, da própria política nacional, os municípios tiveram que fazer seus planos. Você não via no discurso da própria prefeitura compreender isso, né? Por que, de repente, uns justamente precisam se deslocar mais? Gente, falando de uma maneira simplista, porque eles moram mais longe. Então, é isso que a gente tem que fazer essa pergunta, mas por que eles moram lá? Então, é isso que o Paulo disse, existe o planejamento, ele está aí, e ele mesmo se incumbe de fazer essa própria divisão de classes no território, né? Pegando o gancho do que o próprio Patrick falou, é como se dissesse mesmo, os pobres vão morar aqui e os ricos, né, vão morar nesse outro lugar da cidade infraestruturado. E aí a gente também ampliaria muito o discurso, porque as pessoas têm mania de não entender, né, como o público e o privado, eles se confundem. Então, às vezes, as pessoas não compreendem que a gente está usando, veja bem, sei lá, não sei, Patrick, se você tem carro. Mesmo quem não tem carro, a gente está também pagando os impostos, muitas vezes, para construir uma avenida enorme num bairro que ela nem vai passar, ela nem vai usar, sabe? Então, essa lógica de cidade, ela é um processo muito pensado, né? Então, assim, é uma luta constante para que você faça valer aquilo que é o bem comum. A gente acaba sobrepondo, né, os interesses privados aos interesses públicos, né, do bem coletivo. Enfim, acho que tentei aí, né, a gente junto e pensando mesmo, né, não só para a gente talvez perceber que a mobilidade é uma coisa realmente muito ampla, tá? E aí, tá curtindo nosso bate-papo com o Paulo e com a Kika? Pois saiba que a segunda parte desse podcast sobre mobilidade também já está disponível em nossas plataformas. Não deixe de acompanhar porque ainda tem muita informação legal e interessante para vocês. É isso aí.
Obrigado a você que nos ouviu até aqui e para saber mais acesse ovale.com.br.